Olá, esse é o nosso devocional que eu preparei para você, para que você possa substituir, né, infelizmente vai ser o jeito, o nosso momento da noite, que seria de estudo e oração, para que você tire um tempo tanto para cantar quanto para orar e aprender da palavra de Deus, certo? Então, espero que você tire um momento aí para refletir sobre isso tudo. A minha sugestão é que você faça a leitura do Salmo de número 47, seguindo a seguinte ordem. Você vai parar esse vídeo, você vai ler o Salmo 47. Se você está sozinho, leia o Salmo sozinho. Se você está com a sua família, peça para cada um que sabe ler um versículo. Então, leia, por favor, o Salmo de número 47. Depois de fazer a leitura do Salmo 47, você coloca esse vídeo para continuar, porque aí a gente vai entoar o hino de número 19. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você abre o hinário. Se você quiser acompanhar pelo próprio celular ou computador, conforme o hino for tocando, a letra do hino vai passando. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Depois de cantar o hino, então esse é o momento de fazermos uma oração. Então, para de novo esse vídeo e faça uma oração glorificando o nome de Deus. E nessa oração, louve a Ele por quem Ele é, pelo que Ele faz na sua vida, em todas as coisas, para que você tenha no que pensar. Leia novamente o Salmo que você acabou de ler, leia de novo o verso 2 e dos versos 7 até o verso 9. Para esse vídeo, faça uma oração antes da gente começar o nosso estudo da palavra. Vamos então estudar o nosso texto de hoje, que está baseado em Provérbios 16, do verso 10 até o verso de número 15,
O nosso tema aqui é o Rei Mediador. Vamos então ler essa passagem, Provérbios 16, do verso 10 ao 15. Verso 10 diz assim: Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar não transgrida, pois, a sua boca. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a graça do Senhor sobre nossas vidas para entendermos a Tua palavra, para sermos edificados por meio dela, para que ela alimente, ó Deus, as nossas vidas e fale com cada um de nós conforme o Teu bom propósito. Que sejamos edificados e aprendamos assim, ó Deus, mais do Senhor, mais do Teu caráter, mais das Tuas exigências, para vivermos vidas agradáveis ao Senhor. Essa é a nossa súplica em nome de Cristo Jesus. Amém. Já faz algum tempo, desde nosso último estudo sobre o livro de Provérbios. Então, nós vamos fazer aqui uma recapitulação do que a gente já aprendeu. Dos versos 1 ao 9 do capítulo 16, nós aprendemos sobre o governo soberano do Senhor. Aprendemos que Deus, ele é o governador de todas as coisas. Vimos textos como, por exemplo, o verso 1 que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, vimos que o homem tem responsabilidades, mas que nada acontece fora do governo soberano de Deus, que permite ou não que determinadas coisas aconteçam. Agora, nós entramos em uma outra parte, no último estudo, falando sobre o governo de Deus por intermédio do seu rei. Capítulo 16, o verso 10 até o verso 15. Temos que lembrar que esse livro ele foi escrito em um contexto onde o povo vivia sob o domínio de reis. Havia reis na nação de Israel. Então, nós falamos sobre o rei, da posição dele e de como ele era importante para a nação. E nós vamos reforçar isso hoje. E considerando que não temos mais reis nas nossas vidas, nós também teremos aplicações para nós dessa passagem. O que aprendemos então sobre o rei? Em primeiro lugar, que o rei é o representante de Deus. Quando um rei justo se levantava e tomava decisões corretas, a sua autoridade era como se fosse a autoridade divina, porque Deus estaria governando por intermédio daquele homem. É fato que muitas vezes reis ímpios se levantaram e, na verdade, acabaram trazendo vergonha para o povo e sofrimento. Mas, em linhas gerais, o rei justo e temente a Deus, ele representava o Senhor por meio do seu governo e por meio das suas atitudes. Aprendemos também nessa passagem que a postura do rei justo prefigura o caráter do Senhor, o julgamento correto, a ação misericordiosa e todas essas coisas, a autoridade, feitas de maneira correta por um rei justo que teme a Deus, prefigurava o caráter do próprio Senhor, que é o nosso Rei soberano. Qual é a estrutura que a gente apresentou para esses versículos, de 10 a 15? É o rei e sua, em primeiro lugar. Nós falamos no último estudo sobre a autoridade para declarar vereditos justos, ou seja, o rei tinha autoridade para fazer julgamentos no meio da nação de Israel. E o que nós aprenderemos hoje? Sobre o rei e a sua
sensibilidade moral em relação à justiça, versos 12 e 13, e também o rei e o seu poder para levar a efeito a vida e a morte. Já explicamos os versos 10 e 11, e agora vamos explicar do verso 12 até o verso 15. Bom, vamos estruturar então essa passagem. Vamos começar falando sobre a sensibilidade moral quanto à justiça, que estão nos versos 12 e 13. Elas são importantes porque, veja só, a gente dividiu ela em 3 partes, sobre os vereditos justos, sobre a execução de sentenças, declarar que pessoas são culpadas e merecem morrer, faziam parte do contexto daquela época o rei fazer esses julgamentos, mas para que houvesse vereditos justos e execuções justas de sentenças, era necessário que o rei tivesse isso aqui do que a gente vai falar agora, nos versos 12 e 13, que é a sensibilidade moral quanto à justiça. Fazia-se necessário que o rei fosse alguém sensível às coisas corretas para poder dar esses vereditos e declarar essas execuções sem fazer isso de maneira correta ou parcial. Então, o que aprendemos aqui sobre a sensibilidade moral do rei em relação à justiça? Bom, esse rei ele é sensível a 2 coisas. Em primeiro lugar, às obras e depois em relação às palavras. Vamos entender cada uma dessas 2 coisas. Então, em primeiro lugar, o rei deve ser sensível quanto às obras. Veja a primeira parte do verso 12 que diz: a prática da impiedade é abominação para os reis. Então, o rei justo, ele abomina a prática de impiedade. Por isso que eu disse que ele é sensível quanto às obras. Ele presta atenção nas coisas e não se agrada daquelas obras que são ruins. Ele abomina as coisas que não agradam o Senhor. Veja comigo aí mesmo em Provérbios, no capítulo de número 29. Provérbios, capítulo de 29, verso 12, onde nós lemos o seguinte: se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Ou seja, se o rei não fosse sensível às coisas corretas e ouvisse qualquer besteira que se proferisse, aí o texto vai dizer: virão a ser perversos todos os seus servos. Ou seja, o mau exemplo do rei traria, então, consequências sobre o povo, porque se o rei fosse ruim, a tendência é que o povo também se influenciaria pelo seu mau exemplo e se tornaria também um povo ruim e pecador contra o Senhor. Há uma expressão em latim que diz o seguinte: qualis rex, talis grex, que significa tal rei, tal povo. Isso significa o quê? Assim como é o rei, assim será o povo. Quando olhamos para a história de Israel, lendo ali os livros de Reis e Crônicas, nós vemos isso. Quando o rei temia a Deus, a tendência é que o povo também abandonasse a impiedade e vivesse no temor do Senhor. Quando se levantava um rei ímpio, que não temia a Deus, que não o amava, a tendência é que o povo caísse no pecado e na idolatria. Então o rei era um exemplo altíssimo para que as pessoas pudessem olhar e seguir os seus caminhos. Daí a importância da liderança, olhar para aquele rei e muitas vezes se espelhar naquela pessoa. Essa ideia da liderança, ela é importante não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Por isso que Paulo escreveu o seguinte a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso
respeito. Então ele diz, olha, torna-te padrão de boas obras. Se o pastor não fosse um bom padrão, o povo estaria sem um bom referencial nessa terra. Logicamente, o grande referencial do povo de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em outras palavras, tentem viver como eu vivo. E o rei era esse grande padrão que o povo tinha no Antigo Testamento. O rei justo era como um pai que dá bom exemplo para os seus filhos. E por isso que a prática da impiedade deveria ser uma abominação para os reis. Porque o rei justo ele vai fazer a justiça prevalecer, ele encorajaria o povo a andar no temor do Senhor e obedecer à sua lei, e essa lei de Deus seria o manual da sua própria bondade e da sua sabedoria. Por isso, o rei de Israel precisava ser sensível quanto às obras. Ele deveria ser alguém que abominava os caminhos da iniquidade. Porque o rei deveria, então, abominar a prática da impiedade. A segunda parte do verso 12 vai nos explicar. Porque com justiça se estabelece o seu trono. O trono seria firmado por meio da prática da justiça. É assim que os reis deveriam ser. Quando o texto fala aqui de trono, o trono era símbolo de governo e de domínio. Como é que o rei se estabeleceria no seu trono? Por meio do amor à justiça. É o ato de obedecer à lei de Deus e de amar o caminho da piedade que faria com que Deus abençoasse o reinado de cada rei. Lá em Daniel 2:21, diz que Deus destrona reis e os estabelece. Era Deus que dizia quem ficava e quem caía do trono. E o apego ao pecado foi o motivo da queda e do castigo de muitos reis. Porque Deus destronou muitos reis e os castigou por causa da sua impiedade. Então Deus derrubou muitos homens por causa da sua arrogância e por causa do seu pecado. Por sua vez, um reinado sob o temor de Deus, ele tende a seguir firme, porque tem a bênção do Senhor. Então o que ele está dizendo é, o rei, o governante, deveria amar a justiça, porque é assim que o reinado seria estabelecido. O reinado justo tem a bênção do Senhor. Veja no capítulo de número 20 de Provérbios o que nós encontramos. Provérbios, capítulo 20, verso de número 28. Lemos assim: amor e fidelidade preservam o rei. O rei é preservado por meio de um reinado marcado por amor e fidelidade. Vou ler de novo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono, ou seja, o seu trono, ele é sustentado por meio da prática da bondade. Há um outro texto importante sobre isso, que está no capítulo 25, aí mesmo de Provérbios, verso 5. 25:5 diz: tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Expulse da presença do rei aqueles que amam o pecado, aqueles que amam a iniquidade, aqueles que vivem na dureza do seu coração. E se o rei apartar esse tipo de gente do seu governo, a parte B do versículo vai dizer: e o seu trono se firmará, será firme na justiça. Mais um texto, aí mesmo em Provérbios também, no capítulo 29, agora o verso 14. Provérbios 29, verso 14. O rei que julga os pobres com equidade, ou seja, o rei que faz todas as coisas de maneira justa, aí continua, firmará
o seu trono para sempre. O rei que faz o que é certo diante de Deus recebe a sua bênção e o seu cuidado. E é assim que todos nós também devemos viver, porque Deus abençoa todos aqueles que andam no temor do Senhor e na prática da justiça. Assim como reis caíram por causa da sua iniquidade, Deus derrubou homens também por causa da sua arrogância e desobediência à sua lei. É isso que a gente lê aqui em Provérbios, no capítulo 14, verso 34. Provérbios 14, verso 34 diz o seguinte: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Ou seja, a prática da justiça faria com que povos seriam exaltados, agraciados por Deus. Contudo, a ruína deles seria causada por causa da desobediência, falta de temor a Deus e dureza de coração. Assim, nós temos uma grande lição para as nossas vidas aqui, porque o que nós aprendemos é que Deus agracia aqueles que o obedecem. Nenhum de nós deve servir a Deus visando as bênçãos e a graça de Deus sobre nossas vidas. Mas é uma consequência direta do servir ao Senhor, que é ser agraciado por Ele. Vamos continuar então. Pois bem, já vimos a sensibilidade do rei quanto às obras. Ele tem que ser criterioso no que diz respeito ao que ele faz e ao que os outros fazem. Ele tem que ser criterioso também quanto às palavras que ele ouve. Veja o verso 13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Ele não gosta das iniquidades, não aprova quem faz o que é errado, e o que ele tem prazer mesmo é em ouvir os lábios justos. A ideia aqui é que o rei precisa estar cercado de conselheiros dignos de confiança. Nenhum rei costumava, naquela época, reinar sozinho, mas ele era cercado por conselheiros que traziam bons conselhos por causa da sua sabedoria, para então o povo ser bem conduzido. Um contra-exemplo que nós temos é o de Roboão, filho de Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 12, que abriu mão dos conselhos dos homens antigos e sábios e foi dar ouvido para os jovens que cresceram com ele. E assim, boa parte do reinado foi entregue a um outro homem, tudo por causa da falta de sabedoria. Assim, o rei tem que estar sensível quanto às palavras que ele ouve, aos conselhos que ele procura. Veja o quanto o conselho é importante aos olhos do livro de Provérbios. Veja comigo, por favor, em Provérbios 11, verso de número 14. Provérbios 11, 14, onde está escrito o seguinte: não havendo sábia direção, cai o povo. Ou seja, o povo, quando não é bem conduzido, ele cai em ruína. E aí o texto vai continuar dizendo: mas na multidão de conselhos há segurança. Quem segue bons conselhos, quem ouve aquilo que os sábios dizem, vai andar em segurança. Isso se aplica também à vida do rei. Um outro texto útil para a gente está aí também em Provérbios, no capítulo 15, versículo de número 22. Provérbios 15, verso 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Ou seja, o bom rei é aquele que ouve os conselhos que lhe são apresentados. Então, o bom rei ele é sensível às obras, ele rejeita as más obras e ama as obras boas, e ele é sensível quanto às palavras, pois ele escuta as palavras corretas e os bons conselhos. Essa, então, é a sensibilidade moral do rei quanto à justiça, em relação às obras e em relação às palavras.
Continua então o texto. Vamos agora para a terceira e última parte. Coloquei segunda aqui, mas na verdade é a terceira, né? O poder do rei para julgar. A primeira parte, na verdade, do verso 14 diz: o furor do rei são uns mensageiros de morte. Por quê? Porque o rei tem poder para mandar matar aqueles que fazem o que é mal aos olhos do Senhor. O rei que teve a sua ira provocada, ele tem a autoridade para executar o juízo e até mesmo condenar a morte. Daí a necessidade do rei ter bons conselheiros, porque por meio dos bons conselheiros, ele tomaria decisões justas e traria a justa condenação para aqueles que vivem no erro, na prática do mal. Algo interessante que nós temos na Escritura, parecido com isso, porque nós não temos mais reis, mas nós temos governantes, é o que está escrito em Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao 4. Eu pulei algumas partes, mas vamos ler. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Assim como o rei tinha autoridade para castigar os que faziam coisas erradas, as autoridades do nosso tempo também o têm, porque nós não temos mais reis no nosso país, mas temos autoridades investidas por Deus para que a ordem seja mantida. E provocar o rei é a mesma coisa que procurar a morte. E procurar fazer o mal no nosso tempo é a mesma coisa que procurar a justa condenação. E mesmo que ele seja um ímpio, ele tem sim a autoridade para nos prender e chicotear, e até se for o caso, dependendo do país, de matar, para dar a justa retribuição para aqueles que fazem o que é mal. A segunda metade do verso 14 diz: mas o homem sábio o apazigua, ou seja, o homem sábio, ele sabe se portar mesmo depois que erra, e ele vai buscar reparar o erro que ele fez. Algumas virtudes que podem apaziguar a ira desse rei que está irado, por exemplo, é a humildade. Veja que no capítulo 15, verso 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra, ou seja, ter humildade. E não é bem isso que o texto está dizendo, mas essa humildade precede a honra. Humildade em vários aspectos. E a gente pode citar, por exemplo, o caso quando a gente erra, quando a gente falha, e ter humildade para reconhecer nosso erro. E também, principalmente, o arrependimento e a confissão dos nossos erros. Está aqui no capítulo 28 de Provérbios, verso 13, onde está escrito o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso pode se aplicar ao contexto de reis, mas pode se aplicar também ao contexto da nossa postura para com Deus. Porque Deus é o justo juiz, o vingador de todos aqueles que pecam e que amam o pecado. Mas a Bíblia dá garantias que aquele que busca se arrepender, aquele que busca o perdão, ele será perdoado por Deus. Assim, veja o que está no verso 15. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva serôdia. Ou seja, aquele que agrada o rei, ele vai ter a vida, e ele será beneficiado como a chuva que descia sobre a terra sedenta. Assim, nós temos que buscar agradar o nosso rei supremo, como a gente já falou no estudo passado. Deus é o rei supremo de todas as coisas. Nós temos que viver na obediência dele, amando a justiça que ele ama, praticando a vontade dele, para assim alcançarmos o seu favor. Gostaria de encerrar esse estudo trazendo algumas considerações para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, Deus investe pessoas de autoridade para manter a ordem social e eclesiástica. Deus colocou autoridades na igreja,
Deus colocou autoridades no nosso país para manter a ordem nesses lugares. E todas essas pessoas que exercem autoridade, sejam reis, sejam governantes, sejam pastores e presbíteros, são homens que exercem a autoridade divina conforme as suas limitações. Mas Deus investe pessoas de autoridades. Ninguém vive independente e insubordinado a ninguém, nem em relação a Deus ou em relação às coisas aqui dessa terra. Daí a necessidade de ter humildade em cada um de nós. Mas aí tem um problema, né? Porque o perfeito julgamento só é possível para Deus. Porque nós somos pecadores e os nossos líderes também. Mas isso, como eu coloquei aqui, não é motivador para nos rebelarmos, para reclamarmos, mas sim para orarmos. Nós somos bons para reclamar dos políticos, mas péssimos para orar por eles. Nós somos bons para reclamar dos líderes da igreja, mas somos terríveis para colocar o joelho no chão e orar por esses homens que são falhos, rejeitando assim muitas vezes a autoridade que Deus mesmo instituiu. Eu não estou falando de seguir cegamente as pessoas, mas sim de ter respeito e de orar para que elas andem no temor do Senhor. Terceira coisa, aqueles que se esforçam na prática da bondade tendem a ser preservados aqui na terra e no porvir. O que nós lemos no texto é que aquele que obedecia ao rei e não tinha o seu furor, alcançava o favor e a benevolência dele. E aqueles que fazem o que é reto perante o Senhor e vivem na fé em Cristo Jesus, eles serão preservados do mal nessa terra. Há vários provérbios, dos quais nós já vimos muitos, que aqueles que andam no caminho da sabedoria terão longevidade, serão abençoados nessa terra. E a bênção principal é a bênção do porvir, porque quem anda no temor do Senhor nessa terra viverá para sempre com ele no paraíso celestial. Quarta lição, somente o sangue de Cristo pode apaziguar a ira de Deus. Assim como o rei ficava irado por causa de ofensas, a Bíblia diz que há um Deus irado no céu por causa da iniquidade e da perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, homens maus. Mas aqueles que creem em Cristo têm a ira de Deus apaziguada. As palavras brandas, elas desviavam o furor do rei terreno. E a fé verdadeira em Cristo Jesus apazigua a ira de Deus, porque aquele que crê em Cristo é perdoado de todos os seus pecados e não sofrerá condenação. Quinta lição. A fé em Cristo traz consigo humildade e arrependimento, coisas das quais eu falei agora há pouco. Quando fala-se de um rei terreno, a gente fala de se humilhar e de se arrepender. Mas quando falamos da fé em Deus, nós cremos em Cristo e essa fé em Cristo ela vai trazer no pacote humildade para reconhecermos o nosso erro, bem-aventurados os humildes de espírito, Mateus 5:1, e arrependimento dos nossos pecados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós temos que ser pessoas que se humilham e que se arrependem na presença do Senhor. Sexta coisa, devemos aguardar ansiosamente a vinda do perfeito juiz, que trará o castigo e o benefício a quem é devido. Esse mundo falho, esse mundo com injustiças, ele será acertado no momento correto por Deus. Se nós temos sofrido com lideranças falhas, isso deve nos fazer olhar para a frente e desejar a vinda do perfeito Rei, que julgará todas as coisas com perfeição. Fica aí a sugestão do Salmo 72 para você ler, que mostra esse anseio pela vinda do Rei e que isso abençoe a sua vida e que você seja edificado. Use essas coisas para tirar um momento de oração. Agradeça a Deus pelo seu governo sobre sua vida, por ele ser o rei de todas as coisas. Coloque o seu coração na presença de Deus e suplique a graça dele, para que você viva corretamente nessa terra, servindo ao próximo, obedecendo às autoridades e lembrando que as coisas só serão perfeitas quando ele voltar. E quando ele voltar, todas as injustiças contra nós serão desfeitas, perderão a sua força, porque Deus fará justiça.